Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje trago aqui para vocês a Voz 125R, uma Naked que é moderna, extremamente ágil e bastante segura. Isto porquê? Porque ela já vem com ABS à frente atrás, o peso dela muito reduzido, e a moto comporta-se muito bem e traz um motor que já com os 15 cavalos, que é uma coisa que hoje em dia nesta cilindrada normalmente elas vêm com menos, esta já vem com a potência máxima, e isto sendo uma 125 permite para quem tem carta de carro poder conduzi-la. Olhando aqui para a parte da frente da moto, temos então esta frente bastante agressiva, a iluminação é toda em LED, uma forquilha invertida, um disco com pinças de 2 pistões, como eu falei, ABS, e para completar aqui o conjunto da frente temos então uma Jante 17, já com esta fitinha amarela que lhe dá um aspecto muito borreira, equipadas com os pneus de dimensões 110/70. Passando aqui para a parte de trás da moto, nós temos então os bancos em caráter desportivo, aqui estas carnagens todas com estas entradas aqui muito porreiras, aqui o R125, a moto está muito bem conseguida, toda a iluminação tal e qual como na frente também é tudo em LED, equipada com um monoamortecedor, um disco com a pinça de um pistão, ABS duplo canal, braço oscilante em alumínio e para completar temos então a mesma jante de 17 polegadas com a mesma decoração em amarelo, neste caso com os pneus 140/60. O motor que equipa esta unidade é um motor monocilíndrico, refrigeração líquida, 125 cm3, que debita 15 cavalos, tem um binário de 12 N e obviamente estamos a falar de um motor que já é Euro 5. Temos uma caixa de 6 velocidades, a transmissão é corrente e aqui do meu lado direito nós temos então uma saída de escape curta que dá uma sonoridade muito agradável a esta moto. Antes de irmos para a estrada, o preço vai estar aqui embaixo na descrição ou no final do vídeo, mais daqui a bocado, mas aqui entre as minhas pernas nós temos um depósito de 10 litros, este deve gastar à volta de 2,5, 3, 6, 9, 300 e poucos km de autonomia, a altura do assento ao sol são 785 mm, portanto qualquer pessoa vai conseguir chegar com os pés ao chão. Eu tenho 1,85 m, tenho aqui uma excelente dobra ainda na minha perna, portanto não haverá grandes stresses. E agora o que nos falta é falar aqui deste guiador, do painel, dessas coisas todas que eu irei fazer então na estrada. Mas é pessoal, e cá está o vosso amigo então a bordo da Voz 125R. Antes de mais eu quero dizer que eu estou a fazer esta review com o apoio, entre aspas, da Motojet. Se vocês quiserem ter esta moto e testarem, passem na Motojet que ela está lá disponível. Eu também quero agradecer a um subscritor do canal que há uns tempos atrás se ofereceu para me mostrar a moto dele, só que devia estar de chuva ou coisa assim e eu não consegui fazer. É só para ele saber que eu não me esqueci, só eu perdi foi o contacto no meio de tanta informação. Olha, aproveita até aqui, os ABS a funcionar aqui na moto, espetacular. Bom, a moto tem sido uma agradável surpresa aqui no meu percurso, que eu tenho estado a andar em Lisboa com ela, e aqui os 15 cavalos que ela tem fazem diferença, ok? É uma mais-valia nós termos uma 125 no limite máximo da potência. Elas normalmente vêm com 11, 12, 13, eu não consigo perceber porque é que não metem os 15 se a lei os permite meter os 15 cavalos. Não deve ser muito difícil, se a Volvo consegue, as outras marcas também devem conseguir fazê-lo. E isso nota-se depois em andamento. Ora, este motor com este som deste escape, ouçam só, ouçam. Pronto, hoje aqui andei escado livre, só para passar este bocadinho, é? Dá a sensação que estamos a conduzir uma coisa maior do que aquilo que estamos a conduzir. Velocidade máxima que eu consegui dar, tendo em conta que é uma Naked, eu peso 90 e tal quilos, foi 110 km/h. Não consegui passar dessa velocidade, até porque eu venho de Sintra e o tempo é ventoso e não sei o que mais, portanto eu não consegui passar dessa velocidade, mas mesmo assim foi agradável. E uma coisa que eu acho que
que esta moto se deve comportar muito bem é no meio do trânsito, porque com este motor, que não temos de estar sempre aqui a subir e a descer mudanças, olha, aproveitar aqui, olha, já agora, deve ser muito porreiro fazer a viagem e ser 19 no meio do trânsito. Vamos lá fazer aqui e agora arrancamos, pronto. Deu para fazer ali uma pequena demonstração de como é que ela se comporta no trânsito, não uma demonstração muito grande. E agora temos aqui os semáforos, vamos parar e aproveitar para vos falar aqui do painel. Ora, para começar temos aqui o painel à frente, vocês podem ver, um painel escuro, fundo escuro com cores. Temos aqui a mudança de indicação que está em neutro, as RPMs, velocidade, temperaturas e nível de combustível, e depois aqui temos as horas, consumos, voltagem da bateria, um odómetro, e com este botão aqui nós podemos mudar para o trip e voltar para o odómetro. Portanto, pá, tem a informação toda necessária. Aqui em baixo tem uma tomada USB, a chave é aqui, portanto não é keyless, vocês carregam aqui, e depois tem aqui o guiador, onde vocês têm o essencial para uma moto deste género, que é luz de passagem, médios e máximos, pisca direita e esquerda, buzina deste lado, kill switch e o starter da moto. Não tem coisas de outro mundo, mas o que tem funciona e não posso queixar. Não são botões daqueles que possam dizer que não prestam, não têm qualidade. São botões de tensão bastante interessantes, tendo em conta aquilo que eu já vos disse, que é preço, não vos disse, mas já vos pedi para verem, que é o preço que está em baixo na descrição, ou daqui a bocadinho já no final do vídeo. Eu acho que está muito bem conseguida, e é mais uma excelente moto que esta marca está a lançar no mercado. Com os seus 128 kg é muito rápida a responder aos nossos comandos. Como eu disse, ela é ligeira, é compacta, no meio do trânsito deve se portar muito bem. Não, comporta certeza absoluta. E vamos nós aqui, ó, seguimos fazemos a nossa viagem. A moto está bastante agradável. Em termos de conforto, nós temos aqui um banco que vai de acordo com o estilo de moto, que é uma Naked, e proteção aerodinâmica, então esqueçam lá isso, vocês vão apanhar com o vento todo, e daí também ser um dos factos de eu não ter conseguido mais do que os 110 km/h. Obviamente alguém mais pequeno que eu poderá conseguir, e mais leve, eu não consegui. Depende tudo também das condições do trânsito, do tempo, essas coisas todas. Foi o máximo que eu consegui nesta moto, e acho que para a minha viagem chegou e sobrou. Não tive qualquer problema, cheguei em condições, vim dentro dos limites de velocidade e cheguei aqui a Lisboa sem grandes stresses, onde tenho estado aqui a passear com ela de um lado para o outro. Vamos por aqui, pronto, seguimos em frente, e vai ela no arranque, espetacular. Bomba! Agora, como eu já falei, ela é compacta, eu sou um gajo grande, mas mesmo assim as minhas pernas vão bem encaixadas aqui nas arestas da moto. Não tenho nada que esteja a incomodar a minha viagem. Podia ter alguma coisa que fizesse a viagem ser incomodativa, mas não, dá para fazer quilómetros e quilómetros aqui com ela, e acho que está mais uma excelente oferta da marca disponível no nosso mercado. Agora aqui estou meio perdido no meio de Lisboa, mas também não interessa, todos os caminhos vão dar a Roma, e há um caminho que vai dar a mais subscritores, que é aquilo que vocês podem me ajudar, que é subscrevendo o canal, ativando o sininho, partilhando, comentando, deixando os vossos likes aqui, que o vosso amigo Spitfire PT foi!